Primeiramente, ninguém é obrigado a acreditar no que irei contar aqui, pois muitas pessoas não acreditam que esse tipo de coisa existe. Mas eu sei o que eu passo há anos com essa maldição. E irei revelar a vocês como é se transformar em uma criatura que não se pode controlar. E como tudo isso começou. Meu nome é Marcelo, tenho 33 anos e moro no interior da Paraíba desde o dia que nasci. E junto com a minha vida veio uma sina que irei carregar até o dia da minha morte: a licantropia. A minha primeira transformação aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade, em uma noite de lua cheia. Eu morava com a minha avó, em um sítio bem afastado de tudo. A casa mais próxima ficava a 7 quilômetros. Não me lembro muito bem o que aconteceu naquela noite. Só sei que eu fiquei o dia inteiro com um mal-estar muito grande, com um sentimento de medo, uma coisa muito ruim. E umas tonturas também começaram a dar em mim com a chegada da lua cheia. E quando o horário bateu perto das 23h30, comecei a ter um ataque de convulsão. Eu não conseguia controlar o meu corpo. Parecia que eu iria morrer no chão gelado da cozinha, naquele mesmo momento. Foi quando a minha avó me viu gritando e agonizando de tanta dor. E juro, aquela foi uma das dores mais horríveis que alguém pode sentir na vida. Tenta imaginar todos os seus ossos do corpo se quebrando, enquanto o seu corpo está cheio de gasolina e alguém joga um fósforo. Pois é, essa é a dor da transformação. Bem, voltando na noite da minha primeira transformação, enquanto eu sentia todo o meu corpo formigar, eu simplesmente apaguei. Sim, eu desmaiei. A minha visão ficou toda preta. E só lembro de no dia seguinte acordar nu, em uma mata que ficava bem longe do sítio da minha avó. Quando despertei, devia ser por volta de 5 da manhã, pois ainda estava escuro. Mas ao longe dava para ver os raios de sol surgindo. E olha, eu demorei muito para achar o caminho de casa. Fiquei mais ou menos umas 2 horas andando naquela mata, até achar a estrada que dava para onde eu morava. E quando avistei a minha casa, tentei entrar escondido, pois eu estava sem roupa. Mas foi aí que eu vi a minha avó com um terço na mão, falando algumas coisas que eu não conseguia entender. E quando ela me viu, veio correndo até mim. E chorando, ela disse: "Eu sabia que este momento chegaria." E continuou abraçada em mim. Horas depois, eu a perguntei o que era aquilo que havia acontecido. Ela me disse que o meu pai havia feito um pacto com o diabo e tinha me oferecido em troca de dinheiro. Mas poucos meses depois, ele morreu misteriosamente. Eu nunca tive contato algum com os meus pais, pois a minha mãe morreu em um acidente quando eu tinha 2 anos. Meu pai, eu nunca o conheci. Quando completei 19 anos, a minha avó infelizmente veio a falecer e me vi obrigado a procurar um lugar para morar. Então, decidi residir em uma pequena casa que o meu patrão, que era dono de uma fazenda, me deu para morar. E é aqui que moro até hoje. Muitas pessoas têm dúvidas
em relação à licantropia. E é aqui que eu respondo algumas dessas dúvidas. 1. Eu lembro do que faço quando estou em forma de fera? Depende. Tem vezes que quando amanhece, tem algumas memórias de um ser correndo na mata. É como se eu estivesse vendo TV e não podendo controlar nada, apenas assistindo. Mas logo eu apago e não vejo mais nada. 2. Eu tenho consciência transformado? Não, nenhuma. Simplesmente é como se o corpo não fosse meu. E eu não consigo, nem sequer, mover um dedo. 3. Como a minha vida mudou em relação a tudo isso? Bem, não saio mais de casa. Sou um cara praticamente sem amigo algum. A minha vida é trabalhar de dia e de noite me transformar neste ser que mata tudo que enxerga pela frente. Muitas vezes, quando acordo, vomito pedaços de galinha, tripas e às vezes até estrume. Hoje em dia, já me acostumei com a minha vida e sempre gostei muito do sobrenatural. E saibam, ele está mais próximo de você do que você imagina. E por último, só falo mais uma coisa. Eu queria muito ter uma vida igual você aí atrás da tela tem. Acredite, o sofrimento que passo é surreal. Mas não ache que não tem as suas vantagens, pois tem sim. Eu tenho uma audição muito boa desde pequeno. Também tenho um alcance de visão mais longe do que o normal. E diferente de muitos colegas de serviço, eu tenho muita disposição e energia 10 vezes a mais do que eles. Enfim, nem tudo é ruim, não é mesmo? Bom, esta é a minha vida. Acreditem, tudo que foi falado é a mais pura verdade. Isso me lembra aquele velho e bom ditado: quando o homem dorme, a fera acorda. Boa noite. Boa noite, me chamo Laura. Morava em Belém do Pará. E logo depois me mudei para uma pacata cidade do interior que se chama Colares. Aqui é muito conhecido por ter lendas de OVNIs, Matinta Pereira, lobisomens e fantasmas. Aqui vou contar sobre o lobisomem. Atualmente estou morando na comunidade de Mocajatuba. Aqui várias pessoas relatam desaparecimento de galinhas. Conversando com algumas pessoas que dizem ter avistado um cachorro muito grande e peludo correndo pelos quintais. Eu, conversando com algumas pessoas, elas diziam ter avistado um cachorro muito grande e peludo correndo pelos quintais. E às vezes eles viam um vulto negro rondando e rosnando ao redor de suas casas. A comunidade começou a ficar espantada com este lobisomem. Certo dia, passou um rapaz em frente à minha casa. Ele era bem estranho. E eu logo falei: "Oi, tudo bem?" Ele permaneceu com a cabeça baixa e me ignorou. E em seguida foi embora. Eu estranhei, porque aqui todo mundo fala com todo mundo. Enfim, não dei muita bola para isso.
No dia seguinte, ouvi uivos vindo do quintal da minha casa. Achei estranho e logo pensei que fosse algum cachorro. Em seguida, eu fui até a cozinha. Abri a janela que dava para o quintal e olhei o que era aquilo. O quintal estava iluminado pela luz da lua. E quando olhei, quase infartei. Vi uma espécie de cão negro, com as pernas curvadas e orelhas grandes. Rapidamente fechei a janela. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Deitei na minha cama e não consegui mais dormir à noite. Aqueles uivos se estenderam por toda a noite. No outro dia, eu contei este fato para o meu irmão. E ele acreditou em mim, porque também tinha ouvido os mesmos uivos a noite toda. Porém, ele não teve coragem de sair lá fora para ver o que era. Um mês depois do ocorrido, recebemos a notícia que aquele mesmo rapaz estranho tinha morrido com um tiro na cabeça. Ele foi achado pela manhã na sua casa, com um revólver na mão. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. E depois da morte dele, nunca mais aconteceu nada por aqui relacionado com lobisomens. E até hoje, este caso é comentado aqui na comunidade. Pois é como diz aquele velho e bom ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Já ouviram falar de Matinta Pereira? Bem, ela é uma mulher que é amaldiçoada e vaga pelas noites, assobiando e andando pelos quintais escuros. É muito comum essa lenda em interiores. Aqui na minha comunidade é muito comum. E certa noite, uma Matinta Pereira assobiou na minha porta e ficou rondando a minha casa. Eu e os meus avós ficamos rezando, mas toda vez que errávamos a oração, começávamos a ficar desesperados e tentar rezar novamente. Nós começamos a passar água benta nas portas e janelas e logo começamos a nos acalmar e conseguir rezar direito. E tudo aquilo foi parando devagar. E conforme fomos jogando água benta e rezando, a Matinta Pereira foi embora. E nesta noite, quando tudo ficou em silêncio, fomos tentar dormir. Porém, ninguém conseguiu. Pois parece que aquela criatura havia retornado. Ela rondava a nossa casa e nos chamava, assobiava e batia nas portas. Ninguém tinha coragem de se levantar para rezar, e eu rezava apenas em pensamento. Aquela coisa subiu no telhado, começou a gritar e depois parou. O restante da noite tudo ficou em silêncio. Porém, ninguém mais conseguiu dormir. Eu e os meus avós permanecemos acordados até o dia clarear. Este foi o meu relato. O dia que a Matinta Pereira invadiu a minha casa. Boa noite.
Boa noite a todos do canal. Me chamo César e este relato aconteceu comigo na minha cidade, que é um pequeno município do interior de Minas Gerais. O ano era 2010 e nessa época eu morava em uma casa que ficava em uma rua mal iluminada. Havia acabado o colegial e eu me sentia muito só. E tudo que eu precisava naquele ano eram novas amizades. Bem, eu conheci um garoto da minha idade que se chamava Kaique. E o irmão dele, uns 4 anos mais novo, que se chamava Gabriel. Então, era comum nós sempre dormir na casa um dos outros. Nossa amizade foi muito forte e dura até hoje. Passamos por brigas, discussões e tudo mais. Porém, a amizade resiste a tudo. Naquele ano, era comum assistirmos filmes de terror juntos e também ficar na porta de casa contando casos e experiências sobrenaturais que se passavam conosco ou com parentes e conhecidos. Certa vez eu fui dormir na casa dos irmãos. Me lembro, os meus amigos acordaram, eu logo contei a eles. E eles não acreditaram muito. Então, os chamei para ver se encontrávamos alguma pista do suposto lobisomem, mas não encontramos nada. Mas quando fomos até o pé de jamelão, encontramos a árvore toda arranhada, como se alguma criatura com grandes garras tivesse arranhado toda e tentado subir. Naquele momento, eu não sei se os meus amigos acreditaram muito bem, pois apesar das marcas de garras na árvore, aquilo não provava nada para eles. Afinal, eles questionaram que as marcas já poderiam estarem ali, mesmo eu mostrando que as marcas eram recentes. Bem, eles só passaram a acreditar em mim depois de um fato inusitado. Aquela árvore começou a secar e a morrer aos poucos. E em menos de um ano, a árvore estava somente o tronco, sem folhas e com os galhos totalmente secos. Este fato me intriga até hoje. Afinal, será que nas garras do lobisomem há alguma substância tóxica que fez até mesmo a árvore morrer? Ou talvez a morte da árvore não tenha nada a ver com este fato. Bem, mas se as garras daquela criatura foi capaz de matar uma árvore, imagine então o que não faria com uma pessoa. Boa noite. O meu nome é Isabela, eu tenho 30 anos e sou bióloga. E o relato que trago aconteceu há 5 anos. Na época, eu era recém-formada e participei de um projeto que visava, entre outras coisas, o estudo do comportamento de alguns animais, de hábitos noturnos, da floresta amazônica. Confesso que foi uma experiência maravilhosa e desafiadora, pois eu nunca havia viajado de barco, lancha, canoa, etc. E para ser franca, nem nadar eu sei. Mas o meu desejo de participar era maior do que qualquer coisa. E sempre tive muita curiosidade de conhecer a beleza e o esplendor da região norte do país. E aquela oportunidade foi um divisor de águas na minha formação. Bem, éramos 7 pesquisadores,
2 biólogos, um com mais experiência, no caso, o Everton, e a outra com muita motivação, neste caso sou eu, e 5 discentes, Alessandro, o Silas, Júlio, Patrick e Cristiane. Sendo que contávamos ainda com o apoio de 2 experientes guias amazonenses, de nome Ricardo e Riquelme. Esses eram conhecidos como 2 dos melhores guias para esse tipo de trabalho, pois eram nativos da região e acostumados a se embrenharem na mata. Conheciam vários lugares, sabiam utilizar os recursos da floresta e tinham amizades com algumas aldeias indígenas, além do costume de prestar serviço para universidades, faculdades, turistas, etc. Contudo, o que mais me chamava a atenção neles era a juventude e o fato de serem irmãos gêmeos idênticos. Sem mencionar, evidentemente, a beleza física. A ideia preconcebida de guias amazonenses eram de homens pertencentes à etnia indígena, ou até que vivessem em aldeias ou vilarejos próximos. No entanto, eles moravam num povoado afastado com a avó paterna. Herdaram a profissão do pai, já falecido, que costumava levá-los consigo em suas expedições como guia. E isso desde quando eles tinham 9 anos. Bem, me deparei com 2 belos irmãos, loiros de olhos azuis, com aproximadamente 1,75 m de altura, corpo belíssimo, voz máscula e muito bonita, que de tão idênticas não se conseguia definir de quem pertencia a voz. Bem, eles estavam vestidos com roupa militar e com um jeito muito descontraído e atencioso, embora experientes e sempre atentos a tudo. Era algo surpreendente, que mexia com a estrutura de qualquer mulher, principalmente uma que de tanto dedicar tempo aos estudos, negligenciava as suas necessidades femininas. Lógico que procurei manter a postura profissional impecável. E também ficava imaginando que o que não faltava para aqueles guias eram aventuras amorosas, se é que me entendem. Todavia, não havia sido para aquele tipo de coisa que eu entrei no projeto, embora me questionasse até quando eu conseguiria resistir. Bem, procurei focar no trabalho e evitar pensar muito. E algo que não posso deixar de mencionar é que só conseguimos distinguir os nossos guias quando eles estavam vestidos com camisas que tinham seus nomes escritos. E para não tentar pensar neles com maldades, eu procurava encontrar um defeito físico em seus corpos, o que não encontrava. E como se não bastasse, o fato de serem prestativos e simples só me deixava mais enlouquecida por eles. Cristiane e eu, querendo ou não, trocávamos olhares e sorrisos de cumplicidade, e chegando a suspirar sempre que eles estavam desatentos, ou auxiliando os garotos do grupo. Aqueles 2 irmãos parecia ter uma atração magnética. O pior, que parecia não ter noção da própria beleza. Eu vigiava o meu olhar o tempo todo, para não cair na tentação de me deliciar olhando para os corpos deles e ser surpreendido por eles ou pelos nossos colegas de estudo. Sem mencionar que trilhas pela floresta proporcionava contatos físicos. Uma vez que nós deparamos com vários cenários e situações. Bem, eu chegava a me arrepiar só em ser tocada por um deles.
que fosse para passarmos por algum lugar perigoso. Ou talvez ocorresse um simples esbarrão. Confesso que invejava os homens da equipe que interagiam com eles, indiferentes à atração que exerciam no público feminino. O pior era que o jeito simples, solícito e bem-humorado deles só pioravam os instintos naturais femininos. E sempre que um deles dizia: "Posso ajudar em alguma coisa?", a minha vontade era de dizer: "Sim, pode. Arrasta-me para um canto qualquer e mata o meu desejo." Neste momento, eu suplicava a Deus que me desse decência e segurasse o meu facho. Até mesmo porque eu precisava defender a minha reputação e quebrar o conceito de mulher ser fácil e propícia a cair no desfrute, caso trabalhasse com homens em lugares isolados. Bem, mesmo com essa situação desvantajosa, eu conseguia focar e fazer tudo o que precisávamos para garantir uma boa pesquisa. Um trabalho crucial foi a instalação de câmeras fotográficas automáticas e até de vídeos em várias áreas da floresta para a visualização dos animais. Lógico que procuramos acompanhar tudo em um abrigo bem afastado. Bem, foi em nossa embarcação, para encurtar a conversa. Sim, conseguimos observar o que pretendíamos. E até fomos surpreendidos com coisas realmente inesperadas e fascinantes. E para não atrapalhar a pesquisa, nos mantínhamos afastados das áreas a serem estudadas. E só passávamos por lá para fazer a manutenção nas câmeras. E isso apenas durante o dia, e nem todos os dias. Bem, tomávamos o cuidado de deixar o nosso cheiro o mais neutro possível no ambiente. Isso para não afugentar os animais. E foram 3 intensas semanas de pesquisa, nas quais ficamos sob a orientação dos nossos guias. E devido a isso, conhecemos lugares, animais e paisagens memoráveis. Mesmo estando a trabalho, pudemos nos divertir em passeios, banhos de rios e muitas outras coisas. Ricardo e Riquelme nos levaram a lugares afastados do nosso campo de pesquisa, sempre respeitando os momentos de registro, elaboração e organização dos estudos. Eles sabiam aguçar a nossa curiosidade e o nosso espírito aventureiro, tornando tudo o mais agradável possível. E como mulher, eu me sentia realizada. E realizada ao ver aqueles gêmeos saborosos, só de bermuda ou short, tomando banho de rio, subindo em árvores ou fazendo outras coisas, enquanto exibiam a exuberância de suas belezas, vigor e charme masculino. E com a convivência, Cristiane e eu nos tornamos cúmplices e desabafávamos que estávamos a ponto de enlouquecer, pois não havia um só defeito físico naqueles irmãos loirinhos, branquinhos e musculosos, bem diferente dos nossos colegas de trabalho, que eram barrigudos, baixinhos e pernas finas, com peles marcadas por espinhas e cravos, traseiros batidos e miudinhos no meio das pernas, impacientes durante a adversidade ou metidos a sabichões. Já os nossos guias eram esbeltos, porém com um corpo bem definido por músculos, rosto belíssimos e quase sem pelos.
com um sorriso lindo e natural, jeito viril e meio selvagem, braço e peitoral bem definido, abdômen retinho e com gominhos de músculos tentadores, bundundinhos com um baita volume dianteiro entre as pernas, coxas e pernas grossas, peludinhas e definidas. Eram meio cambotas, o que conferia a eles um charme másculo no andar. Sem mencionar que não eram de dar chiliques e resolviam qualquer adversidade com bom humor. Sabiam se virar, improvisar, pescar, cozinhar e construíam fornos com pedras e gravetos para assar os peixes. Sabiam fazer repelentes contra mosquitos usando matéria-prima da floresta e eram excelentes nadadores. Subiam em árvores com muita facilidade e sabiam interpretar e distinguir os sons da floresta. Previam até o horário de chuvas, já que ali chovia todos os dias, e gostavam de contar lendas do folclore da região. Enfim, pois mesmo numa floresta, sabiam entreter e manter um clima muito leve no ambiente. Confesso que perdi as contas de quantas vezes suspirei por eles. Impressionantemente, eles eram tão parecidos que, mesmo com o passar dos dias, eu não conseguia diferenciar um do outro. E eram mesmo como duas versões de uma mesma pessoa. Silas, que era o mais brincalhão do grupo, inventou um apelido para eles, B1 e B2. E o mais estranho foi que eles levaram o fato na esportiva e não se incomodaram. Então, logo o apelido pegou. Pegou tanto que ninguém mais sabia quem era o Riquelme ou o Ricardo. E eles mesmos se referiam como B1 ou B2 quando nos confundíamos. Bem, e justamente neste contexto que terminamos os dias de registro em vídeo. E faltava apenas um dia para encerrarmos a pesquisa de campo. Resolvemos que no dia seguinte retiraríamos as nossas câmeras da floresta, até mesmo por já havermos colhido bastante material. E graças às baterias que levamos, conseguimos adiantar os nossos trabalhos. Então, decidimos encerrar tudo no penúltimo dia, para que no último só ficássemos descansando. Riquelme e Ricardo, como sempre, se mostraram satisfeitos em nos ajudar. E o nosso dia foi todo de trabalho. Eles também reforçaram os recursos para que partíssemos bem abastecidos. E no final da tarde, tivemos a nossa última refeição na margem do rio. E como não tínhamos mais nada a fazer, os meninos ficaram jogando, conversando e ouvindo histórias e relatos dos nossos guias. Tudo isso num clima de despedida e regado à bebida. A Cristiane, como sempre, fazendo brincadeiras e meio que se insinuando, jogando charminho. Aleguei estar exausta e queria me recolher. Por isso, tratei de me despedir de todos e ir para a minha rede. Acordei durante a noite, morrendo de sede. Tudo parecia bem tranquilo. Os homens já dormiam recolhidos em suas redes no cantinho masculino. Estranhei a ausência da Cristiane na rede, que ficava próxima à minha. Mas imaginei que talvez ela estivesse no banheiro da embarcação, ou mesmo aproveitando a vista da noite. Matei a minha sede e decidi fazer companhia para a Cristiane, caso ela estivesse contemplando a noite ou o luar. E foi quando me atentei aos sons parecidos com gemidos.
Aquilo foi intrigante. Uma vez que os homens estavam dormindo embriagados pelos jogos e brincadeiras que envolviam apostas com bebida. E pelo jeito, a embarcação poderia até pegar fogo, que nenhum deles acordaria. E foi quando, observando a mata, me deparei com um fraga alucinante. A Cristiane estava na margem, em meio ao mato, transando loucamente com um dos nossos guias. Aquilo foi um choque para mim. E foi quando percebi que tanto ela quanto eles emitiam sons de gemidos, sendo os deles abafados pelos delas. A visão era algo hipnótico. Eu não conseguia parar de olhar para aquele homem lindo que a pegava de jeito. Naquele momento, me subiu um desejo tão louco que eu só conseguia acompanhar os gemidos dele, gemendo baixinho enquanto me acariciava. As minhas pernas fraquejaram e eu pensei que morreria sufocada. Tamanha dificuldade em respirar. Eu sabia que aquilo era errado, mas não conseguia parar de contemplar o corpo despido do guia. Não sabia se era o B1 ou o B2. O que eu sabia era que eu estava completamente arrebatada por aquela visão. E nunca senti tanta inveja na vida de uma mulher como eu sentia da Cristiane. Eu me deliciava acariciando os meus seios por baixo da blusa e com a mão esquerda enfiada no cós da minha calça, acariciando o centro da minha feminilidade. E foi quando me atentei que poderia ser surpreendida por um dos homens. E resolvi observar se não corria risco de ser vista por eles. Afinal, eu tinha uma reputação a zelar. E foi quando me deparei com outro gêmeo me observando em silêncio. Naquele momento, eu tomei um baita susto. Tanto que retirei as minhas mãos do meu corpo e fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Pois eu nunca vivi uma situação tão constrangedora e embaraçosa feito essa. Neste momento, aquele homem lindo caminhou até mim e me disse que eu não devia me sentir constrangida ou ridicularizada. Comentou que eu era muito linda e que era até um pecado uma mulher passar tanta vontade diante de tantos almofadinhas desatentos e preocupados com estudo e bebida. Nisso, ele pegou a minha mão que eu havia enfiado dentro da minha calcinha e cheirou desesperadamente, começando a beijar a minha mão, encaminhando seus beijos para o meu braço, até que alcançou os meus lábios, e aquilo foi o suficiente para eu gemer, tomada de desejos indevidos, porém impossíveis de serem contidos. E eu me entreguei aos seus beijos, e os seus toques e o seu amor. As suas mãos atrevidas sabiam acariciar uma mulher. E quando eu senti o seu corpo de encontro ao meu, me estremeci de puro desejo e loucura. Então, começamos a transar loucamente. Ele comentou que o irmão era muito imprudente em ficar com a Cristiane na margem, onde os gemidos de ambos poderiam alcançar a embarcação. E devido ao luar, eles poderiam ser visualizados em meio à mata. Diante disso, ele me falou de um bananal mais afastado, onde poderíamos ter mais privacidade. Bem, eu não me fiz de rogada e concordei com desespero. Íamos para o segundo round, e chegando ao local, eu fui logo tentando arrancar a camisa dele.
ao que ele sorriu. Nisso, eu perguntei qual dos dois gêmeos ele era. Ao que, sorrindo, ele perguntou se era realmente importante eu saber daquilo. Enlouquecida, eu disse que não. E já fui pegando no salame delicioso, bem marcado, no meio das pernas dele. E nisso, nos entregamos ao desejo e loucura, e transamos loucamente em várias posições, e em todos os buracos possíveis. Eu gemia alucinada, enquanto ele empurrava com vontade, e me revirava do avesso. Nunca imaginei viver algo tão louco e intenso. Bem, eu não tinha o costume de gemer, mas eu estava tão alucinada que delirava de prazer sentindo aquela tora de carne comprida e de enorme calibre me invadindo loucamente em todos os orifícios possíveis. O meu corpo adormeceu de prazer de tal maneira que eu já nem sabia mais se ele cutucava na frente ou atrás. Ficamos naquela loucura deliciosa por um tempo indeterminado. E foi quando o urro terrível e assustador sobrepôs o barulho da mata, de modo que até os pássaros se assustaram e saíram revoando pela mata. E naquele momento eu me assustei. E para piorar, os urros se aproximaram justamente com os passos pesados. Apavorada, eu perguntei a ele o que era aquilo. E diante disso, ele comentou preocupado que só poderia ser uma pinguari. E já foi recolhendo as minhas roupas e me pedindo para eu não fazer barulho e tratar de me vestir. Tentei protestar, alegando que estava toda melada do prazer dele, tanto na frente quanto atrás. E nisso, ele comentou que era um caso de vida ou morte, e que eu deveria me preocupar com isso depois de estar segura. Perguntei se ele também não iria se vestir, ao que ele respondeu que era um homem, e que a sua nudez não era motivo de escândalo ou destruição. E ele se mostrava atento à movimentação lá fora. E foi quando um fedor de carniça se espalhou pelo ambiente, justamente com gritos vindo da embarcação. Pelo jeito, o que quer que fosse, acordou o pessoal da embarcação. E foi quando o belo guia amazonense me pediu que eu confiasse nele. Insistiu que eu ficasse ali e não saísse por nada, até que ele improvisasse uma arma na mata para enfrentar a criatura. Depois disso, ele saiu do bananal já correndo para a mata, e eu tremia de medo, mas procurei confiar nele. Com algum tempo que ele entrou no meio dos enormes arbustos, eis que de lá saiu uma fera assustadora, uma mistura de gorila e cão, com cheiro de enxofre e carniça que impregnou o ar. O bicho passou tão rápido que eu pensei estar tendo alucinação de pavor. E contudo, ele correu para a área que ficava próximo da embarcação. E foi quando percebi que os meus colegas gritavam coisa do tipo: "O que é isso, meu Deus? De onde surgiram esses demônios?" Eu não me contive e decidi me aproximar com cautela. Saí do meio do bananal e fui atalhando pelo outro lado do caminho. Bem, eu morria de medo de cobras, mas naquele momento, o meu medo maior era a coisa pesada e o barulho de algo que parecia com um duelo de animais. Eu escutava urros e grunhidos característicos de cachorro, e foi quando avistei duas feras assustadoras e enormes que travavam uma luta mortal.
Uma chegava a aproximadamente 3 metros de altura, de cabeça relativamente pequena, com o corpo coberto por pelos castanhos avermelhados, os braços alongados, corpo que lembrava o de um gorila, com pernas grossas e pés que lembravam de elefante. E no que seria a testa, um enorme olho que tomava praticamente toda a cabeça. E na barriga havia uma enorme abertura de aproximadamente 1 metro. Esta era transversal e lembrava uma perereca de mulher, mas com 4 enormes presas e vários dentes pontiagudos. Sem dúvidas, era uma boca por onde o ser emitia os seus ruídos graves e estridentes. E este expelia um cheiro de terra e carniça, que era percebido quando ele ficava de costas para o lado que eu estava. O outro ser era uma mistura de cão e urso, porém era um pouco menor. Tinha aproximadamente 2 metros de altura, mas não se intimidava com a criatura grande. O seu corpo também era coberto de pelos escuros, e a cabeça era como de um cão, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na sua boca. Os dentes eram ameaçadores, e da sua boca escorria uma baba. E este, semelhante ao outro, se mantinha sobre as 2 patas com uma postura humanoide. Porém, as patas superiores terminavam com mãos que lembravam as de um ser humano, mas com enormes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam de um ser humano, porém tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. Os pés eram enormes e terríveis e grotescos. Os olhos vermelhos se fixavam na outra fera. E esta segunda criatura expelia um cheiro de enxofre e carniça. E eu só cheguei a confirmar que se tratava de uma pinguari e um cane do inferno quando pesquisei tempos depois. E as criaturas duelavam enfurecidos, um tentando intimidar o outro com patadas. Uma pinguari tentava abocanhar o cane do inferno, que tirava o corpo saltando e tentando atingir mortalmente o inimigo. Uma pinguari, por ser mais alto e ter as garras maiores, levava certa vantagem, mas tanto um quanto o outro retirava sangue e pelos da pele um do outro. Ambos urravam, e a boca enorme do mapinguari se abria vibrando, babando e soltando um grito terrível e estridente. Apavorada, eu olhava para a embarcação onde os meus colegas de trabalho estavam. E todos eles, incluindo a Cristiane, observavam tudo abismado e gritando. Eu reparei que nem o B1 e nem o B2 estavam na embarcação. E eu soube tempos depois que o guia que estava com a Cristiane garantiu que todos ficassem seguros, e correu para a mata em busca do irmão e de mim. Avisou que sabia como desviar a atenção da outra fera, para manter o mapinguari ocupado e longe de todos. E de fato, antes que a fera alcançasse a embarcação, um cane do inferno apareceu e o desafiou. Eu me tremia de pavor, pois estava fora do barco e próxima daqueles monstros. E foi quando os meus amigos me viram e começaram a gritar
para eu entrar no rio e voltar para o barco. E foi neste momento que um segundo cane do inferno apareceu, saltando nas costas do Mapinguari e o atacando com fúria. O monstro soltou um terrível urro de dor e levou as duas patas para arranhar a criatura. Mas o bicho saltou antes de ser atingido. Era uma cena impressionante. E vendo que tinha o apoio de um parceiro, o primeiro cane começou a crescer na luta. E logo, os dois canes ficaram lado a lado. E seus olhos vermelhos começaram a emitir um brilho fosforescente. E aquilo pareceu desnortear o Mapinguari, que começou a urrar, dando patadas no vento. E só quando tive oportunidade de estudar o comportamento de canes do inferno, que eu soube que naquele momento o Mapinguari estava sob o efeito dos olhos hipnóticos desse tipo de lupino. Bem, foi quando os dois canes, vendo que o Mapinguari já demonstrava cansaço, saltaram sobre o ombro dele, um pela esquerda e o outro pela direita. E contudo, o objetivo era acertar o enorme olho do Mapinguari. O ataque dos lupinos foi certeiro e inesperado para o oponente, que teve o olho vazado. E então soltou um terrível urro de dor. O animal se debatia e chegou a rolar no chão. Enquanto isso, os canes o observavam. E com certo tempo, o Mapinguari se levantou enfurecido e, mesmo cego, tentava localizar e atacar os seus inimigos. E foi quando os canes se puseram atrás dele e, saltando sobre ele, atacaram seus ombros de uma maneira feroz e brutal. Eles usavam a boca e as patas no ataque e rosnavam enfurecidos. E foi quando presenciamos algo realmente grotesco. Os canes conseguiram arrancar os braços do Mapinguari, que, gritando de dor, se debatia enquanto o sangue jorrava. E aquilo foi realmente assustador. E foi quando eu deduzi que eu seria a próxima vítima das duas feras vitoriosas. Então, eu corri para o rio até que cheguei ao barco. De acordo com os meus colegas de trabalho, o segundo ataque dos canes foram nas coxas do Mapinguari. E pelo jeito, aqueles lupinos ou tinham um instinto e tanto para duelar, ou tinham uma consciência humana e se combinavam muito bem. E como foi reduzido a apenas um tronco gritante, o Mapinguari estava totalmente dominado. E numa atitude grotesca, os canes enfiaram na boca do Mapinguari tanto os braços dele quanto as suas pernas. A criatura, não sei se por um instinto de fúria, devorou as próprias patas superiores e depois as patas inferiores oferecidas pelos lupinos grotescos e sanguinários. Não é à toa que dizem que canes do inferno são o pior tipo de lobisomens e os mais cruéis. E quando o Mapinguari devorou seus próprios pedaços, os canes enfurecidos levaram as garras na imensa boca do bicho e forçavam, grunhidos alucinadamente, até que rasgaram a boca do animal. O Mapinguari gritava de dor, até que estalos de ossos foram ouvidos. E diante disso, o terrível monstro morreu, tendo seus restos mortais arrastados para a mata pelos dois canes, que chegaram até a devorar alguns pedaços da criatura. E diante daquilo,
A única certeza que tínhamos era de sair daquele local o quanto antes. Mas a nossa única preocupação era com os guias. Até mesmo porque eles entendiam do manejo da embarcação. B1 e B2 regressaram algum tempo depois, e ambos pareciam exaustos. Segundo eles, tiveram que fazer um rastro de sangue de animais que encontraram pela floresta para atrair o segundo cane até o duelo. E depois afastar os canes para o mais longe possível da embarcação. E só quando já estávamos navegando pelo rio foi que os meninos se tocaram que poderiam ter gravado aquele terrível duelo. Contudo, o pavor foi tanto que ninguém havia se atentado a isso. E com o mês que havíamos vivido aquela experiência, apresentamos o nosso trabalho, mas evitamos mencionar qualquer coisa relacionada com a luta entre o Mapinguari e os canes do inferno. Até mesmo para não corrermos o risco de sermos apontados como loucos, ou alguém dizer que tivemos uma alucinação coletiva. Entretanto, eu particularmente tive uma surpresa. Descobri que fiquei grávida de um dos guias, mas não tive coragem de revelar nada, ou procurá-los, até mesmo por uma questão de caráter. Para mim, seria muito vergonhoso perguntar qual deles me engravidou. Bem, atualmente eu vivo para minha filha e para as minhas pesquisas. Conheci o Elite Oculta, e qual foi a minha satisfação ao ver que é o único canal que aborda a subdivisão lupina de lobisomens de sina, lobisomens albinos e canes do inferno, e também o quanto expõe relatos de Mapinguari ou pé de garrafa. Agradeço sinceramente ao Fael pelo seu trabalho maravilhoso. Me tornei a maior fã do canal e o tenho como o melhor canal de relatos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Olá, o meu nome é Vivian e tenho 35 anos. Fui mantida prisioneira numa instalação do Departamento Secreto de Contenção Obscura, o DSCOB, e fiquei lá por 7 anos. E durante este período eu fui submetida a vários experimentos, que envolvia desde a administração de drogas experimentais a estimulantes lupinos, tranquilizantes, sedativos e torturas físicas e psicológicas, envolvendo eletricidade, espancamento, afogamento monitorado, testes com fogo, toxinas e muitos outros. E também exposição a luzes artificiais que reproduziam o brilho da lua nas várias diferentes fases. Éramos tratados como cobaias e submetidos à exaustão, tanto que muitos lupinos não resistiam a sessões exaustivas de testes, e entre estes o meu meio-irmão materno. E foram anos de puro terror, incertezas e desesperança. Os nossos corpos viviam doloridos de tanta injeção para retirada de sangue e administrações de substâncias. Entre tantas maldades que fui submetida, a mais absurda foi ter sido inseminada artificialmente com material genético do meu próprio irmão. Uma relação entre parentes com sangue tão compatível é algo abominável no mundo lupino, sendo que entre irmãos nunca ocorre copulação, mesmo estando na forma lupina. Isso é o que diferencia os lupinos dos cães, e nem mesmo entre os canes tal relação é tolerada. Nas raríssimas vezes em que uma coisa dessa acontece,
O indivíduo originado não sobrevive à primeira transformação. Em geral, são indivíduos fracos, de condições desfavoráveis à sobrevivência. E quando, por um milagre, não apresentam qualquer deformidade ou complicação, chegando a ter uma vida lupina como a maioria dos lobisomens, o indivíduo é marcado por um selo da vergonha. E embora as transformações seja igual aos demais, os seus olhos apresentam a cor verde, o que revela o tipo de geração infame que o gerou. Então, que fique registrado: lobisomens de olhos verdes são aberrações. Bem, não como os canes que são odiados, mas como um erro dos pais, pois haja visto que são frutos de incesto. As novas gerações lupinas até que os acolhem e não fazem qualquer distinção, mas os lupinos mais velhos os veem com nojo e não querem que o seu sangue seja unido aos deles, temendo o nascimento de crianças lupinas com complicações. Bem, os meus pais se conheceram e se apaixonaram em circunstâncias incomuns, e também como os 3 demônios lupinos: Jadson, que significa o que mata em silêncio; Jardel, o que guarda e protege os vingativos; e Jamiel, o que provoca conflitos e se regozija com as tragédias. Com a ajuda do meu pai, a matilha sempre estava um passo à frente e só se fortalecia, fazendo com que o Discob não tivesse mais o êxito almejado nas operações, pelo menos as voltadas à eliminação de membros da matilha, a qual a minha mãe fazia parte. Em contrapartida, muitos indivíduos da matilha cometeram erros de exposição, e com isso, o agente 236, parceiro do meu pai, começou a desconfiar que ele estivesse sabotando as operações. Bem, ele se encontrou secretamente com mais 2 agentes, onde elaboraram um plano para desmascarar o meu pai. Contudo, não deram valor a um olheiro lupino que adorava se disfarçar de mendigo. Diante disso, o meu pai foi informado, e o que era uma armadilha para desmascarar o meu pai se tornou a sentença de morte deles. O agente 236 combinou com meu pai uma operação, e fingindo de desentendido, o meu pai concordou. O plano era fazer uma visita a uma casa noturna frequentada por lupinos, e no meio do caminho foram interceptados por 2 veículos do Discob, de onde saíram 8 agentes. Eles pediram para eles não o levarem a mal, e fizeram uma revista neles à procura de aparelhos de comunicação ou coisa do tipo, já que era muito suspeito o fato das missões deles não serem satisfatórias. Bem, lógico que nada foi encontrado, e foi quando pediram para que os 2 não levarem nada para o lado pessoal, e comunicaram que eles iriam para a vila. Todos estavam fortemente armados. O meu pai se mostrou calmo e empolgado em ajudar, e eles o colocaram na linha de frente. Contudo, ele se fez de desentendido e fez o jogo deles. No entanto, a estratégia se voltou contra eles, pois caíram numa armadilha. No confronto, alguns lobisomens perderam as suas vidas, mas todos os agentes tiveram um fim doloroso e vagaroso. O meu pai aproveitou para entrar para a matilha, e foi quando a minha mãe e ele foram aceitos como um legítimo casal do bando. E nisso, ela, muito emocionada, revelou que lhe daria um filho.
E para evitar que a matilha sofresse represária, nos mudamos para outro local. E por mais de 12 anos tivemos paz. Até que numa manhã ensolarada, onde cuidávamos da terra, a propriedade que vivíamos foi invadida. E o Descobre cometeu uma chacina em tanto. O meu pai foi alvejado em meio ao tiroteio, defendendo meu irmão e a mim. A minha mãe foi morta de uma maneira covarde. E para demonstrar força e impor o terror, além de outras armas letais, havia gente com lança-chamas. Crianças, mães e até anciões foram queimados vivos. E todos eram membros da matilha que vivia na propriedade. Os gritos de dor e desespero foram de enlouquecer, enquanto eles corriam e caíam no chão rolando de dor até que se foram. O pior foi que o Descobre chegou quando todos trabalhavam na propriedade coletiva. E ninguém realmente esperava por aquilo. E depois do massacre, tudo foi incendiado. E o Descobre, como sempre, fez a sua faxina de primeira. Luciel e eu fomos jogados no furgão, juntamente com mais 5 sobreviventes. E até hoje eu não sei o que viram em nós. Mas o certo foi que fomos levados para uma instalação de pesquisa, aonde chegamos a nos arrepender de não termos morrido durante o ataque. Aos 14 anos, eu tive a minha primeira transformação, e foi algo terrível. Fui aprisionada e depois de transformada, sofri várias agressões enquanto estava na forma lupina. Os agentes se divertiam com aquilo, e perdi a conta das vezes que aquilo tudo se repetiu. Eles jogavam carne dos lupinos mortos para comermos, e às vezes jogavam caças vivas, como coelhos, preás, cutias e porcos. E depois soltavam gás entorpecente e vinham a equipe de coleta de sangue para experiências. E em seguida, a equipe de espancamento. Naquele lugar, digno dos filmes de ficção científica, fomos submetidos a várias maldades. Havia cerca de 100 lupinos cativos, vindo de diferentes lugares, de várias idades, e que serviam de cobaias para pesquisas. Muitos pareciam ter perdido a sanidade. Outros foram mutilados. Haviam lupinos com os olhos extraídos e castrados através de cirurgia, onde tiveram os testículos extraídos. O indivíduo teria atacado o cientista durante uma sessão de tortura. E como punição, os seus membros superiores e inferiores foram retirados. Haviam lupinos com depressão e com expressão de muito sofrimento. Gritos de dor e pavor e súplica pela morte eram ouvidos a todo tempo. A maioria dos lupinos perderam a esperança e queriam a morte como refrigério a tanto sofrimento. Homens que aparentavam no passado terem sido fortes e destemidos transitavam como escravos aterrorizados e extremamente submissos, todos jogados em celas individuais, acorrentados, sobre ameaças de punição com eletricidade ou mesmo espancamento e mutilações. Os cientistas do Descobre ocultavam seus rostos e vagavam pelas alas, submetendo a todos ao que bem entendiam. Eles se vestiam de branco e seus jalecos eram trocados muitas vezes ao dia, já que derramavam muito sangue lupino com seus experimentos cruéis. Eram todos sádicos e não faziam diferença se suas vítimas estavam na forma humana ou lupina.
Os agentes de segurança vestiam preto. Usavam balaclava, que é uma espécie de capuz que só mostra os olhos. E estes iluminavam a todo momento os lupinos. E apoiavam os cientistas nas várias experiências. Havia câmeras de tortura e laboratórios para todos os tipos de práticas que se podiam imaginar. E aquele lugar era um verdadeiro inferno. O terror estampado nos olhos de todos era angustiante. E com o tempo eu não tinha mais nem força para suplicar por nada. Eu estava com 15 anos quando fui submetida a uma inseminação artificial com material genético do meu próprio irmão. Vivi uma gestação desoladora onde não passava de uma cobaia. E no 8º mês de gestação da minha cela, eu vi o corpo do meu irmão sendo transportado. E ele não resistiu a um teste com fogo em uma câmera com luz artificial que reproduzia as condições da lua cheia. Os lupinos eram constantemente mantidos em testes. E quando estavam na forma de lobisomem, chegavam a praticar o autocanibalismo, já que não eram alimentados. E tudo isso com cientistas observando e anotando tudo. Havia alas onde só eram administradas drogas e retirado o sangue dos lupinos o tempo todo. Sendo que para isso eles eram mantidos na forma lupina. Acredito que o objetivo era desenvolver produtos como vacina, remédios, estimulantes e outros. Nesta ala, alguns lupinos eram mantidos sedados. Bem, não vou mais entrar em detalhes a respeito do que era aquela instalação, pois não quero traumatizar ninguém mais do que eu já fiz. Bem, enquanto escrevo isso, eu choro bastante. Eu mesma hoje sofro as consequências físicas, psicológicas e emocionais do que foi ter estado naquele lugar. E eu mesma hoje sofro as consequências físicas, psicológicas e emocionais do que foi ter vivido naquele lugar. O rodízio de lupinos era grande, e do local que fui capturada, fui a única sobrevivente a ser resgatada. Não sei quantos lupinos foram mortos naquela instalação nos anos que fiquei ali. Só sei que todos os dias eram vários lupinos sendo trazidos para repor as vagas das celas e vários corpos sendo tirados, sendo estes os que não resistiam aos experimentos sádicos. Dei à luz a um menino, que foi tirado de mim com 5 meses do seu nascimento. Eu era mantida presa e nunca cheguei a tocar nele. Isso porque a enfermeira que cuidava dele alegava que eu poderia eliminar o espécime, pois poderia pensar que assim eu estaria poupando de sofrimentos vindouros. Ou seja, aquele ser era apenas uma cobaia. Ele foi identificado por um número e colocado junto a outros anjos, ou melhor, crianças lupinas. E com a chegada de algumas pedagogas, foi determinado que as genitoras pudessem ver, mesmo por trás de um vidro escuro, como era a vida de seus filhos. A ala das crianças lupinas era enfeitada, e eles não eram maltratados, mas frequentemente monitorados. Uma pedagoga perguntou qual era o nome que deveria chamar o meu filho. Muito emocionada, eu disse que ele deveria se chamar Coriel, que significa o anjo das cores, aquele que alegra com a sua chegada. E desde então, ele passou a ser chamado por elas de Coriel. As pedagogas do Discob serviam para manter a ilusão da infância e eram cuidadosas.
mas a partir dos 7 anos, os lupinos eram tirados para outra ala. E aos 15, eram inseridos na ala dos adultos. Passei por testes em câmara com fogo, e foi quando recebi uma oferta por parte de um cientista. E ele disse que alguns seguranças precisavam aliviar os seus desejos masculinos. E como eu era uma das poucas mulheres jovens, ele me ofereceu a oportunidade de ser dispensada dos testes mais dolorosos. Eu aceitei, mas mesmo assim éramos vítimas de violência por parte dos agentes canalhas. Mas comparado aos demais, tivemos mais sorte. Eu estava da minha cela, encolhida com as mãos na cabeça, quando percebi uma movimentação estranha. Vários agentes correndo e se agrupando em lugares estratégicos. E logo um alarme começou a soar. E foi então que vi um grupo de pessoas invadindo e enfrentando os agentes. Era troca de tiro para todos os lados. E mesmo nas celas, cada um procurava se proteger. Porém, aquele não era o único grupo de homens armados. Havia lobisomens, canes e um grupo de ciganos. Que mais tarde eu soube que pertencia a um único grupo chamado Resistência Lupina. E vi quando coquetéis Molotov foram jogados em alguns agentes do Discob, que corriam apavorados enquanto pegavam fogo. Cientistas apressavam-se em fugir, tentando salvar várias amostras. E diante daquilo, começamos a bater nas celas pedindo por socorro. Era fumaça e tiros para todos os lados. E logo, um grupo chegou nos libertando e nos colocando máscara contra fumaça. Eu estava tão fraca que era apoiada. Bem, não só eu, mas vários outros lupinos. Percebi a preocupação daquelas pessoas estranhas com cada lupino. Eles corriam pela instalação, chegando às celas e até às câmaras de torturas. Eram muito bons em atirar e esfaquear. Fomos retirados daquele maldito lugar e levados para a ambulância que nos aguardavam. Falei das crianças e eles avisaram que todas estavam bem e que foram resgatadas pela tarde de maneira que não chamaram a atenção. E graças às pedagogas, pois muitas delas apoiavam a iniciativa da resistência lupina. Cheguei a ver todos os cientistas sendo amontoados nos pátios, onde foram sentenciados ao extermínio por fuzilamento, e nenhum sequer escapou. E até os enfermeiros que trabalhavam para eles tiveram o mesmo fim. Alguns lupinos que serviram como cobaias pediram a eutanásia. Isso por terem sido castrados ou desmembrados. Os agentes de segurança do Discob foram queimados com o mesmo lança-chama que exterminaram as pessoas e que usavam nas instalações contra os lupinos aprisionados. E os outros foram mortos por canes e lobisomens. Contudo, helicópteros do Discob foram acionados e também o apoio por terras, tanto em veículos como soldados vindo pela mata. O combate pela mata ficou por conta de vários canes e lobisomens que pertencem à resistência lupina. O combate pelo ar e pelas estradas ficou por conta dos soldados da resistência lupina. Fomos levados para uma espécie de acampamento na mata, onde havia pessoas para nos ajudar. E lá eu reencontrei o Coriel e as demais crianças. E muitas já eram órfãs, devido aos experimentos feitos na base do Discob com os pais delas. Aquilo parecia um sonho.
mas surpresas ainda estavam por vir. Soube que o meu pai estava vivo e que ele era o líder da resistência lupina. E de acordo com o que fui informada, ele escapou do massacre na propriedade rural e saiu à procura de uma cigana de conhecimento da magia lupina. Ela não era uma simples feiticeira, mas também era uma pactuante. Então, ela invocou Inugami e forjou com a orientação dele um ferro com seu selo. O meu pai recebeu o selo e a oração de transmutação. E como o próprio Inugami julgou a sua causa digna, ele lhe concedeu a consciência plena durante a transformação e o cheiro de líder. E com isso, uma vez transformado, o meu pai conseguia influenciar qualquer cane ou lobisomem bestial. O apoio de lobisomens de Sina ele conseguiu com a procura de matilhas e muita conversa. O povo cigano, que se julga padrinhos dos lobisomens, se interessou em saber da base de tortura e pesquisas com lupinos. E alguns ex-agentes do Discob se colocaram à disposição do meu pai. Ele também convenceu alguns agentes da ativa, que sensibilizaram ao saber que ele só queria resgatar sua filha, pois a cigana havia contado que eu ainda estava viva e era a única sobrevivente do vilarejo em que vivíamos. Outras pessoas que tinham parentes aprisionados se uniram à causa. O meu pai passou os anos arquitetando aquele grande dia. Algumas ciganas com dons de cura lupina vieram nos ver e ministrar suas orações e os seus poderosos remédios. E dos 70 sobreviventes lupinos que foram resgatados, 30 suplicaram pela eutanásia, pois não tinham mais vontade de viver. E estes partiram felizes por sentirem o cheiro da liberdade antes de receber o tiro de clemência. E os 40 que restaram foram tratados pelos ciganos. Enquanto isso, o meu pai e os demais integrantes da resistência lutavam bravamente contra as forças de apoio acionadas pela base do Discob. Fiquei 2 semanas sendo tratada, enquanto o destino dos resgatados foi decidido. Muitos voltaram para o que sobrou de suas matilhas, e outros foram adotados e levados para viver em comunidades lupinas. Assim sendo, com muito cuidado, todos foram transferidos, de modo que apenas o Curiel e eu permanecemos no acampamento na mata, com vários dos heróis que foram regressados, pois precisavam despistar o Discob. A minha maior felicidade foi ver o meu pai. Ele me abraçou muito e choramos emocionados. Então ele me chamou de minha princesa. Senti-me novamente uma criança em seu abraço. Ele também abraçou Coriel e chorou muito ao saber como havia sido a partida do Luciel e a minha gravidez forçada. Contudo, momentos depois, ele me disse que não poderíamos conviver juntos, pois ele havia se tornado um cane, e tanto eu quanto Coriel éramos lobisomens, e no meio lupino era uma vergonha o lobisomem sequer ser amigo de um cane. Contudo, expliquei que acima de tudo ele era o meu pai, e que independente do que havia se tornado, ele só fez o pacto por amor a mim. E diante disso, ele decidiu que pelo seu amor de pai, ele continuaria ao meu lado. Então, nos mudamos para um lugar distante e isolado, onde o Coriel pôde ser criado com segurança e seguir a sua vida. Não foi fácil, pois eu acordava gritando à noite assombrada com o terror vivido. O meu pai corria até o meu quarto,
onde me abraçava e me dava apoio. E vivia repetindo que tudo o que aconteceu foi terrível. Porém, aquilo tudo já havia passado. Atualmente, o meu filho tem 19 anos e é um lindo rapaz, muito cobiçado pelas garotas, e vive como qualquer jovem. A sua primeira transformação ocorreu quando ele completou 14 anos. E de fato, ele se transformou num lobisomem de pelos escuros e olhos verdes fluorescentes. Um estigma da vergonha entre os lupinos. Contudo, muito habilidoso na caçada e com uma força admirável. No começo, tomado por seus instintos lupinos, ele chegou a atacar o meu pai ao vê-lo transformado em um cane de pelos escuros e olhos vermelhos e ameaçadores. Mas diante da força de um cane, o Coriel era fraco. E por ter consciência, o meu pai não o feriu para valer. Por outro lado, com o passar do tempo, o Coriel conseguiu controlar o instinto de atacar um cane. E com isso, já conseguia caçar com o avô. Confesso que o cheiro do meu pai na forma cane é terrível. Porém, acabamos nos acostumando. O meu pai explicou que o odor de carniça é o cheiro do inferno. E por isso, apesar dos requisitos de cheiro de enxofre, o cheiro que predomina nos canes é o cheiro de carne podre, o que pode fazer seres humanos comuns vomitar, mas que é algo que orgulha os canes, pois quanto mais forte for o cheiro, mais respeito ele impõe diante dos outros indivíduos. Nas noites de transformação, o meu pai nos acompanha para garantir que possamos caçar com segurança. Bem, eu sou casada com um pedagogo e tenho uma filha chamada Amanda. E ela tem o sangue lupino ativado, mas por ter apenas 7 anos de idade, ela é muito falastrona. Então, evitamos falar sobre os mistérios de sua raça. O meu pai se casou com a Esmeralda. E eu tenho um irmãozinho chamado Fernando. A Esmeralda sempre sonhou em ser mãe. E apenas aos 47 anos viveu a única gestação de sua vida. Fernando e Amanda têm a mesma idade. E o meu pai é muito amoroso com todos nós. Bem, continuamos atentos ao Discovery, pois se engana quem pensa que essa organização imunda está morta ou desativada. Eles continuam fazendo as suas maldades em nível mundial. E eu só escrevi este relato para alertar a todos os irmãos lupinos que quando se trata do Discovery, devemos deixar as nossas diferenças de lado. Bem, eu sei que os canes não são fáceis, mas saibam que eles já ajudaram lobisomens. O meu pai, por manter a consciência quando transformado, é um cane com alma de lobisomem puro. Espero que os lobisomens puros de sangue não se ofendam com este comentário, pois eu sei que a maioria dos canes são violentos e precipitados, não respeitando regras ou símbolos de respeito lupino. Entretanto, o nosso maior inimigo é o Discovery. A resistência lupina foi uma semente deixada pelo meu pai. E eu não sei se ela ainda existe, mas o exemplo que ela nos deu foi que podemos resistir e virar o jogo contra o Discovery. E é como diz aquele velho e bom ditado: um dia é da caça e o outro do caçador. Boa noite. Boa noite. Não vou me identificar por razões óbvias. O fato ocorrido aconteceu em 1985, em Sobral, no Ceará.
E o fato se passou com o padrinho de batismo de Olavo, que se chamava Bernardo. O senhor Bernardo trabalhava na época com bodes e cabras de criação, para vender e comercializar a carne dos animais. Ele tinha um bom rebanho desses animais, e ele morava e trabalhava em seu sítio, onde morava com a sua esposa e 6 filhos. Não tinha problemas com ninguém e nem inimizades, até perceber que alguns dos seus animais estavam sumindo do nada e simplesmente desapareciam. Mas o que deixou o seu Bernardo intrigado é que num belo dia o seu bode de estimação sumiu, e ele ficou furioso com isso. O bode era tão inteligente feito um cão, e atendia pelo nome de Galante. E era só o Bernardo chamar ele que ele atendia na hora. Bem, Bernardo procurou em toda a região e nada. E ficou muito chateado e irritado, falando que se descobrisse quem roubou seus animais, iria matar a pessoa. Uns dias depois, o comprador dele cancelou as suas encomendas, pois disse ter recebido uma proposta de valor abaixo do que Bernardo vendia, e com a mesma qualidade dos animais. Esse comprador chamava-se Zélio, e era um comprador antigo e amigo há muitos anos de Bernardo. E depois da compra com outro fornecedor, o Zélio chamou Bernardo para avaliar os animais comprados. Ele queria ter certeza se os animais eram de qualidade e saudáveis. E eis que na fazenda de Zélio, Bernardo se depara com Galante, o seu bode de estimação. E foi um problema, pois ele reconheceu Galante e o restante de suas criações que haviam sumido. E diante da confusão, Zélio disse que havia comprado os animais de uma senhora que morava nas redondezas. Era uma velha feia e muito antipática, e se chamava Nice. Essa tal de Nice ainda tinha fama de feiticeira da pesada. O Zélio disse ter comprado os animais na mão dela. Então Bernardo e seu comprador amigo foram na casa da velha e lá foram tirar satisfações com ela. É claro que ela negou tudo e disse que não iria desfazer o negócio. E o filho da velha fez ameaças e disse que o negócio não poderia ser desfeito, pois ninguém tinha prova que eles tinham roubado os animais. Então Bernardo e Zélio chamaram a polícia, que nada fez, pois o delegado era ciente da velha maldita e colocou panos quentes em tudo. Isso tudo gerou uma inimizade entre Bernardo e Nice. E Zélio falou que nunca mais comprava nada na mão de Nice. Algum tempo depois, Bernardo começou a encontrar os seus bodes mortos. Ele tratou de reformar cerca e grades do sítio, mas de nada adiantou, e as mortes continuaram acontecendo. O animal era sorrateiro, e quando não passava por cima, era por baixo. Bernardo, com medo de perder o seu bode Galante, o colocava para dormir dentro de casa. E tudo ia de mal a pior, pois ninguém descobriu o que era o maldito animal que roubava os animais de Bernardo. Enquanto isso, aquela criatura desconhecida invadia o sítio e matava os bichos de Bernardo. E não os comia. Um vizinho chegou a dizer a Bernardo que isso era coisa mandada ou vingança, e que ele tinha brigado com a velha feiticeira e ela estava se vingando. Ele disse que já ouviu dizer que o filho da velha virava bicho. Então, que deveria armar uma tocaia e descobrir que bicho era esse. E se fosse o bicho que ele pensava, teria que ser morto. Ou então, a criatura continuaria a matar, até que não sobrasse mais nada. Bernardo, ao ouvir isso, ficou pensativo. Bem, ele não gostava de problemas com a cabeça quente.
E passaram os dias, e as coisas ficaram melhores com a chegada de um irmão de Bernardo que morava no Rio de Janeiro. Esse irmão levava uma vida torta e decidiu passar uns dias longe das coisas erradas. Ele se chamava Roberto e era da pá virada. Ele não era flor que se cheira. E quando chegou e ficou sabendo dos problemas do seu irmão, tomou as dores de Bernardo e disse que iria resolver o assunto. Ficou de tocaia uma noite, até que conseguiu ver o que vinha assombrando o sítio do seu irmão. Roberto descreveu o bicho como muito preto, magro e corcunda. Chegava sorrateiramente e se esgueirava, olhava de um lado para o outro procurando se tinha algum movimento. Andava na madrugada num total silêncio, imperceptível aos ouvidos. Então foi direto ao celeiro. Roberto esperou o que o bicho iria fazer. E no momento em que o bicho começou a cavar o chão, Roberto encheu a criatura de balas. E aquela coisa gritou muito alto, quase igual a um ser humano, e depois saiu em disparada. O bicho ficou um bom tempo sem vir no sítio. E num belo dia, chega uma intimação para Bernardo e a polícia. E ele achou estranho, mas foi até a delegacia e quando chegou lá, ficou sabendo que estava sendo acusado de ter armado uma emboscada para o filho de Nice e atirado nele. Bernardo negou e disse que nunca havia atirado no filho de Nice. E o delegado não teve como provar que ele teria dado o tiro. Mas já sabia que o delegado era pau-mandado de Nice e que a velha tinha dado o decreto de prendê-lo. Nice havia falado que o seu filho havia sofrido uma emboscada numa estrada à noite. E Bernardo provou que estava em casa em tal dia. E o vizinho confirmou que a história era verídica. Sendo assim, Bernardo foi liberado. Só que essa história não acabou por aí. A bruxa foi até o sítio de Bernardo e lá só estava a mulher e um dos filhos, o mais velho. E Nice começou a bater boca com a mulher de Bernardo. Desferiu palavras fortes que não posso citar e foi botada para fora. Mas voltou logo em seguida e mais furiosa. E desta vez o filho de Bernardo tomou a frente e expulsou a velha como se ela fosse um cachorro. E nisso a velha maldita jogou uma praga no garoto e em toda a sua família, dizendo que ele iria babar como se fosse um cachorro e comer a lavagem dos porcos. Então expulsaram a velha a pedradas do seu sítio. E 3 meses se passaram e o filho de Bernardo começou a ficar doente e ter várias ínguas pelo corpo. Ardia em febre e ficou de cama. O nome deste rapaz era José e ele não podia ir à escola. E além de todos esses problemas, José passou a ter uma mudança de humor. Passou a ser agressivo e se irritava com tudo e com todos. Um dia, agrediu seus irmãos a socos e teve que ser contido por Bernardo e Roberto. José sempre foi um rapaz carinhoso, bom e gentil, e nunca havia respondido seus pais. Naquela noite, o José respondeu Bernardo, e ele ficou furioso. Sendo assim, foi para o castigo, e ficou isolado de todos. E José só não iria apanhar porque estava doente. Por volta de meia-noite, José começa a passar mal e os seus irmãos foram chamar os seus pais. E quando eles chegaram no quarto, viram José rolando no chão e queimando em febre. Estava gemendo e vomitando e não falava nada. Os seus pais tentaram ajudar,
mas de nada poderiam fazer. José começou a revirar os olhos e só ficaram as partes brancas. E a situação ficou pior quando José começou a dar mordidas e dentadas em todos da casa, igual a um cachorro. A mãe de José começou a rezar. Então José começou a dar uivos e pedia para que o soltassem, pois ele queria ir embora. Na bagunça, um vizinho veio à casa de Bernardo e viu o que estava se passando. E então chamou a sua esposa, que era um bandista. Ela veio e começou a falar algumas palavras em outra língua. E nisso a esposa do vizinho ficou com uma voz grave. Também ficou com uma postura ereta e disse que eles não precisariam ter medo, pois estava ali para ajudar. Todos sabiam que não era a mulher do vizinho, mas a entidade que estava no corpo da mulher não se apresentou. Ela também disse umas palavras estranhas e José foi se acalmando. E por fim, ele desmaiou e a mulher do vizinho começou a girar e a gargalhar. E a entidade disse que isso era trabalho mandado por alguém perverso, que iria fazer de tudo para destruir Bernardo e a sua família. E por fim, a entidade descreveu as características de quem havia mandado aquela maldição. E como todos já sabem, as descrições eram da velha maldita, Anice. A mulher do vizinho começou a girar e disse: "Seu tranca-rua que é dono da gira, o corre e gira que Ogum mandou." E neste momento a mulher caiu no chão e voltou a si. Todos na casa não eram religiosos, mas agradeceram a mulher do vizinho. E depois que tudo se acalmou, ela disse que havia visto o que era que estava tentando se apossar do corpo do José. Então fizeram uma oração e todos foram para suas casas. Bernardo e Roberto foram até a casa da velha e, chegando lá, Roberto xingou Nice de velha porca e feiticeira, e que era para tirar o feitiço que ela pôs em seu sobrinho, e se não tirasse, ele mesmo iria matá-la. A velha deu gargalhadas, e então Roberto, já acostumado com a bandidagem, pegou a velha pelos cabelos e encheu a cara dela de tapas, e dando até socos, e a forçou a abrir a boca. E sendo assim, botando a sua arma dentro da boca da velha e falando que se o seu sobrinho não melhorasse em 3 dias, ele iria voltar e matar a velha a tiros, ou então matar o filho dela que virava lobisomem, e em seguida botaria fogo na casa dela. Nice ficou apavorada e disse que iria desfazer a magia negra, mas ficou com ódio, pois Roberto disse gritando para todos ouvirem que o filho dela era um lobisomem. E Roberto disse mais. Falou que se o seu filho lobisomem voltasse ao sítio de Bernardo, ele iria matar o bicho e entregar a cabeça para Nice. E se não encontrasse o bicho, mataria a velha, arrancando seus olhos e dando para os cachorros. Nice, nervosa, falou que mexia com as forças das trevas. E Roberto ainda disse que o mesmo diabo que sondava Nice era o mesmo diabo que botava a mão em sua cabeça, pois esse mesmo diabo era dono de seus caminhos, e se fosse para ver quem iria sair vivo, seria ele, pois a velha só mexia com as trevas, e ele já era representante delas, e disse que se ela mexesse com ele, ou com a sua família, o diabo não iria segurar os tiros de 3 oitão que ele daria na cara dela, de rapariga velha. E dizendo isso, eles foram embora. E no dia seguinte, Roberto bate palmas na casa de Nice. E foi aí que
que uma moça veio atender. E o Roberto disse para dizer para a rapariga velha da Nice que ela só tinha mais 2 dias para retirar o feitiço. E no dia seguinte, Roberto voltou novamente à casa. Mas desta vez, quem veio atender foi a Nice. Então ele avisou que só faltava mais um dia. E a velha falou que já havia desfeito a magia negra. E que naquela noite, José iria se sentir melhor. E assim, aproveitou para amaldiçoar Roberto, dizendo a ele: "Você veio à minha casa e me ofendeu. Porém, a sua caminhada não será longa. Você irá morrer de tiros pela polícia ou por bandidos." Nisso, Roberto pulou a cerca, agarrou a velha pelo cangote e disse: "Escute bem, velha maldita. Eu posso morrer, mas eu volto do inferno e levo você ou seu filho cachorrinho de coleira." Dizendo isso, deu o último tapa na cara da velha, que caiu no chão, e entrou para dentro. Naquela mesma madrugada, José mostrou uma melhora, e deu para ouvir uivos estonteantes na porteira do sítio, mas não passou da porteira. E todos viram o animal bufando de raiva, com aqueles olhos vermelhos demoníacos. Porém, ele não fez nada. E no outro dia, a mulher do vizinho disse que viu a fera, e que ela havia vindo buscar o mal que trouxe. Roberto ficou por lá durante 6 meses, e então voltou para o Rio de Janeiro. E nunca mais houve ataques naquele sítio, e José voltou ao normal. Mas 10 anos depois, Roberto foi morto a tiros pela polícia em uma troca de tiros. E o seu corpo, a pedidos de familiares, foi trasladado para Sobral. E lá, a velha fez a festa pela morte de Roberto e disse que a sua praga pegou. E ela disse isso a todas as pessoas. Porém, a praga de Roberto também se cumpriu. Em poucos dias, o filho de Nice foi achado morto em uma mata, sem roupas e muito machucado, com marcas de cortes e furo, e faltando pedaços do seu braço. E nisso, a velha ficou desolada, gritando como uma louca, e se isolou de todos. Dizem que ela ainda fazia trabalhos, mas só por encomendas. E por fim, tudo voltou ao normal, e todos viveram bem até os seus últimos dias de vida. Boa noite. Boa noite, me chamo Nilson, tenho 20 anos e moro na região norte do país. Eu já tinha me decidido que não falaria disso com mais ninguém. Entretanto, ao dividir a minha experiência com as pessoas, eu penso que provavelmente isso me ajude a esquecer esse absurdo que ocorreu, fazendo com que um dia talvez eu possa melhorar. Bem, é uma forma de desabafo. E o que ora eu posso escrever aconteceu comigo, o meu irmão Charles e o meu amigo Ricardo, há cerca de 4 anos atrás, quando no final de uma festa íamos para casa no meio da madrugada e nos deparamos com algo bizarro. Íamos pela estradinha de areia, rodeada por matas em volta. Era uma boa caminhada até as nossas casas. O relógio marcava 3 horas da madrugada. O céu estava nublado e a noite estava muito escura. E foi quando saímos da festa de aniversário em direção às nossas casas. Claro, tínhamos bebido demasiadamente, mas por já estarmos acostumados, quase nem fez tanto efeito a bebida. Um fato preocupante aquela noite é que era quaresma.
Porém, já estávamos acostumados a sair para festas nessas datas santas, pois no começo ficávamos bem preocupados, mas como nunca aconteceu nada, acabou que perdemos o medo. Então saímos e pegamos a estradinha. E após andarmos por certo tempo, o Ricardo então disse: "Vamos pegar um atalho que conheço." Era uma trilha cortando a mata que saía de frente para a rodovia. Bem, concordamos e fomos. De repente, em uma certa parte do caminho, notamos um cheiro terrível. Era um cheiro podre e azedo. Subitamente nevoou e não conseguimos ver mais nada. Então, começamos a ouvir uivos e um pio de coruja. E foi aí que o meu irmão disse: "O que é aquilo?" Olhamos em direção a uma árvore que ficava lateral a uma encruzilhada. E vimos ali perto vários cachorros negros e enormes. Eles estavam passando de um lado para o outro, como que guardando algo. Entretanto, eles pareciam estarem mutilados. Então, logo um daqueles cães veio em nossa direção. E qual não foi o nosso espanto ao ver que aquele cão não tinha um dos olhos, e o seu único olho era vermelho como brasa incandescente. Entretanto, o cão rosnou muito para nós. Aquela fera deveria ter 1,5 m de altura em 4 patas. Era enorme e assustador. O Ricardo pegou um pedaço de pau e jogou no animal. Ele rosnou como se estivesse rindo de nós, fingiu se espantar e correu. Com muito medo, nós três ficamos bem próximos um do outro. E foi quando meu irmão xingou e reclamou que pisou em algo melado. Percebemos que o chão estava todo melado com uma gosma escura e bem pegajosa, sendo que o mau cheiro parecia vir dessa gosma e não parava. Dali a pouco, começamos a ouvir vozes desesperadas gritando: "Por favor! Por favor! Salve minha alma! Salve minha alma!" As vozes vinham de dentro daquela árvore que os cães rodeavam, e da mesma saía labaredas de fogo, como se a árvore estivesse em chamas. E em seguida, vultos de pessoas começaram a sair de dentro da árvore para o chão. E logo pensamos: "Ah, é palhaçada de algum imbecil querendo nos assustar." Infelizmente, estávamos errados. Não existia ninguém brincando conosco. O que nos fez chegar a essa conclusão foi quando vimos várias pessoas nuas em volta da árvore e deitadas no chão, voltadas para cima e mexendo os braços, como que se estivessem afogando. Então, o meu irmão gritou: "É um acidente!" Claro, não poderíamos nos permitir fugir tanto da realidade. E só poderia ser um acidente horrível com muitas vítimas. Bem, estávamos errados de novo. E de repente, chegamos bem perto para ver o que era aquilo. E concluímos que seres mutilados eram tragados pela terra como que se afogando em um mar negro. A nossa fé nunca foi lá essas coisas. Entretanto, rezamos como monge ao assistir aquele absurdo. Mas não foi tudo. Aqueles pobres desgraçados exigiam a nossa ajuda. E alguns até pediam as nossas almas. Aqueles cães que estavam ali próximos atacavam aquelas almas e comiam as suas carnes. Olhei para o meu irmão e para o Ricardo, e eles, com seus olhos esbugalados, diziam: "Ô Nilson,
Isso não está acontecendo! Diga que não está! Conversamos muito e naquele momento corremos feito loucos, pois concluímos sem dúvida que era uma visão clara do inferno com as suas almas condenadas e os cães do diabo que estavam evitando que aquelas almas fugissem. Aquele enorme cão que o meu irmão jogou um pedaço de pau percebeu a nossa fuga e veio correndo atrás de nós. Mas para o nosso terror, aquela coisa se pôs de pé de um modo grotesco e veio correndo como uma pessoa em nossa direção. Olhei para trás e percebi que a face daquele cão lembrava muito um rosto humano, porém muito deformado. No caminho, assim que vimos algumas pessoas, aquele enorme cão desapareceu como fumaça, soltando um uivo estridente e deixando um forte cheiro de carne podre queimada com enxofre. As pessoas que passavam por ali pareciam sentir o forte cheiro de podre, pois percebemos que eles cobriam os narizes com a camisa, mas não tivemos coragem de contar, pois poderiam achar que éramos loucos. Depois daquele dia, eu parei de beber e de sair à noite, e também procurei uma religião. O meu amigo Ricardo morreu algumas semanas depois, numa briga com o marginal por causa de uma rapariga. E o meu irmão viajou para o Nordeste, e faz anos que perdi o contato total com ele. Acredito que aquela visão dos cães do inferno, lobisomem, Cerberus, seja lá como vocês prefiram chamar, era um mau presságio, mostrando que se nós continuássemos naquela vida de festa e vícios mundanos, o inferno seria o nosso destino. Acredito que lobisomens não existam somente no mundo físico, mas também no mundo espiritual, assim como outras bestas demoníacas. O divino foi o meu maior testemunho e me protegeu de eu ser levado à loucura naquele dia infame, o qual nunca mais esquecerei e que me marcou de uma forma muito forte, fazendo com que eu agora acredite que os mistérios do além estão presentes em nosso mundo, não importa onde.